A história de Macabea, que é a personagem principal desta obra, é uma história de solidão e é uma história de sobrevivência. Não é uma história de brincadeira, não é um conto de fadas, é uma história real, né? É uma história de quem realmente passou por um choque social. E eu acredito, quando eu cito para vocês que a Clarice ela se coloca na obra, né, de uma forma indireta, mas que para mim é visível, é porque ela passou por esse choque. Gente, ler e reler uma obra traz sempre novos questionamentos, traz sempre novos olhares, e isso é muito importante, viu? Acho que eu quero até começar o vídeo falando sobre isso mesmo, porque é muito importante você ler e reler, sempre. Sempre, porque você vai estar sempre se renovando com novas questões, com novas provocações. E ao reler, né, eu, Augusto, ao reler A Hora da Estrela de Clarice Lispector, eu me deparo com a seguinte questão, com as seguintes questões. Será que o Brasil ele realmente se conhece? Será que o Brasil realmente tem a coragem de se enfrentar? Será que o Brasil realmente tem uma identidade própria? É muito louco se pensar nisso, porque o brasileiro ele vive com alguns choques, né? Se chocando com algumas coisas, né? Tomando alguns choques sociais, né? E a obra ela vai tratar disso, porque é um autor, né? É um autor que escreve o livro, né? O autor ele tem consciência, né, de que está escrevendo um livro, que está registrando uma história. E ele se depara com uma personagem que sai de Alagoas, sai do Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, uma cidade grande, né? Vai para o Sudoeste, aliás, para o Sudeste, vai para o Sudeste, né? O Rio de Janeiro a gente sabe como que é, São Paulo, essas cidades, né? Assim mais movimentadas, vai trabalhar, vai conquistar a vida, vai, enfim. Sai de uma realidade pobre, de uma realidade completamente miserável mesmo, uma situação de calamidade, vai tentar a vida, não sabe se articular muito bem, né? Sai de um passado assim, de tortura, de muitos machucados emocionais, com relação à família, a tratamento familiar e essas coisas, e aí começa a viver o que é viver numa cidade grande, né, numa cidade movimentada, e vai vivendo ali vai vivendo ali várias situações complexas, né? E o autor vai se debruçando, o autor assim, não é a Clarice, né, mas o autor que escreve, né, o personagem narrador. Ele vai ali desvendando a alma daquela mulher. No primeiro momento, esse homem que é o jornalista, que é o Rodrigo SM, ele fica assustado porque ele fala, como que pode uma nordestina, uma mulher, uma nordestina que vem de uma realidade pobre, ser feliz, né? E que acaba depois até a gente começa a entender que na verdade a pessoa é tão pobre que ela não consegue ter a consciência de que ela é pobre, de que ela vive numa situação em que não é legal. Não é legal, entendeu? Então, por exemplo, você se depara com um cara que vai escrever a história de uma mulher que vive numa outra classe social dele, num outro mundo. Ele vive num mundo e ela vive no outro. Ela não tem plena consciência do mundo desse homem, e esse homem não tem plena consciência do mundo dessa mulher, né? E aí começa um choque cultural. Será que o Brasil ele realmente conhece o Brasil? Porque a gente acaba tomando alguns choques. Nossa, fulano, tal região, é uma região pobre, meu Deus, eu nem sabia que aquele lugar existia. Quantas vezes a gente não se depara com esse tipo de situação? Em situações às vezes de calamidade, né, as que vão surgindo, né? Porque o Brasil é tão pobre em saber de si mesmo que não sabe nem de um lugar que está prestes a desmoronar, né? Né, que é um outro ponto, vai negligenciando coisas, né? Vai negligenciando, vai passando por debaixo do tapete. E aí não tem aquela coragem de se enfrentar como eu iniciei o vídeo. Então eu queria começar logo por esse ponto, que é o choque social, né? O choque de classe. E aí tem um outro ponto, porque, por exemplo, a Clarice Lispector, né, a verdadeira autora do livro, né, que concebeu o livro,
eu acredito que ela se coloca muito na obra. Ela se coloca completamente na obra. E nada, desde a minha primeira leitura, nada foge da minha cabeça que ela é o próprio Rodrigo. Mas ela se veste, né, como um homem na obra, né? Se coloca ali como, não é que ela se coloca como homem, né? Mas ela cria um personagem, justamente, né, que ela vai justificar isso no início do livro, justamente para manter uma frieza, porque o homem, né, a figura masculina tem o arquétipo da frieza, mas o leitor, e ela fala, o leitor não deve ter. É só o personagem ali, só o narrador, só o criador, né, da história. Ou melhor, não é o criador da história, mas a pessoa que vai registrar isso, né? Ele deve ser frio, nós não. E isso revela, inclusive, que é uma obra que vai tocar a nossa emoção, vai tocar os nossos sentimentos, porque não é uma história comum, ou melhor, até é comum, né? Mas ela não é visível. Ela está presente, mas ela não se faz presente na vida de todo mundo, né? Ela não chegou no lugar da consciência de todo mundo. E a gente precisa ter essa consciência de que o nosso país sofre já há muito tempo. E aí, às vezes, você fica um pouco melhor, você tem um emprego legal, você mora num bairro legal, e aí você vai se afastando de uma outras realidades e acaba, né, indo para uma outra bolha. E que bom que você está crescendo, que você está evoluindo, que você tem dinheiro, que isso, que aquilo. Mas aí, e os outros, né? E os outros? E a identidade nacional, onde é que fica?